E aí galera, beleza? Meu nome é Alexandre e você está no Valiosamente, um podcast de conversa. E o convidado de hoje é fundador da Pontinho de Luz, uma rede de solidariedade que movimenta mais de 200 mil pessoas para realizar ações sociais ao redor do mundo, ajudando creches, asilos, instituições de caridades, entre outros. Há 11 anos, ele ministra treinamentos, realiza palestras, ou melhor, como ele mesmo gosta de falar, cuidar das pessoas, e ações sociais pelo mundo todo. Recebeu o título internacional Paul Harris Fellow e foi indicado ao Nobel da Paz por 2 vezes. Ele está aqui para falar de paz, gentileza, da vida, do universo e tudo mais o que ele quiser. Ele é Luiz Gabriel Thiago, o senhor gentileza. Meu amigo, eu tô tão feliz de estar aqui, cara, você não faz ideia. Sempre que houver uma oportunidade, uma brecha, por menor que seja, para você falar de amor, falar de paz, aproveita aquela brecha e jamais diga não. Então, quando chegou o convite, você falou assim, olha, eu queria te convidar para fazer um podcast. Eu nem quis saber quem você era primeiro. Eu falei assim, sim. Obrigado sim, por isso. Sim. Legal. Então, obrigado, viu? Obrigado mesmo. Sinta-se à vontade. Eu tô sentindo a minha mente valiosa, viu, aqui. Aqui com você. Essa é a ideia. Como é que tem sido esses dias aqui em Fortaleza? O que você tem feito? E aproveita e já explica para quem está nos ouvindo o que é que você faz exatamente. Olha, eu tô me perguntando isso todos os dias, o que eu faço, né? O que eu faço? Vou te falar, Alexandre. Primeiro, você falou a Pontinho de Luz. Eu quero explicar para as pessoas o porquê que é a Pontinho de Luz e não o Pontinho de Luz, que as pessoas se confundem. Não, mas Pontinho de Luz é no masculino, você Pontinho de Luz, né? É porque, na verdade, Pontinho de Luz é uma abreviação de um nome muito grande, que é a Rede Mundial de Gentileza Pontinho de Luz. Então é a Rede de Pontinho de Luz, a Pontinho de Luz. Então, nós somos pontinhos de luz na humanidade, né? O nosso trabalho, não só o meu, porque sempre que a gente aborda aqui, que você trouxer à tona o trabalho que eu faço, você faz isso, você faz aquilo, eu nunca estou sozinho, né? Alguém tem que representar, então eu sou esse representante que tá aqui com você, que tá na internet, tem emissores de TV. Você diria líder? Uma referência. Uma referência. Em 2020, nós fizemos uma reforma estrutural que tinha começado em 2019 e nós rompemos algumas fronteiras. Nós desfizemos grupos. Então, hoje a gente não tem mais líder, hoje somos referências. Então, assim, você, um pontinho de luz em Fortaleza, você é tão dedicado, tão empenhado em promover a paz através da gentileza que você acaba se tornando uma referência para os demais em Fortaleza. Então é muito comum isso acontecer. Então, dos voluntários que existem hoje e dos que virão, eles acabam te procurando. Poxa, Alexandre, como que eu faço para ser voluntário, né, da Pontinho de Luz? Como que eu faço para me engajar? Porque você é uma referência. Então a gente rompeu aí alguns paradigmas organizacionais, estruturais, para justamente a gente viver aquilo que a gente não só prega, que a gente pratica, né? Somos todos iguais, somos todos um, viva a coletividade. Então a Rede Pontinho de Luz, ela é responsável por promover uma cultura de paz através da prática da gentileza. Essa prática, eu tô falando de prática mesmo. Sim. É arregaçar as mangas. Todo mundo que tá assistindo aqui, que tá ouvindo, que vai assistir, pode pesquisar nas nossas redes sociais, por exemplo. A gente não tem uma presença nas redes sociais intensa. A gente tá trabalhando. Então, quando a gente faz um post, por exemplo, é um post com conteúdo que não expressa, na verdade, todo o nosso trabalho dia a dia. Vivemos uma era que a gentileza nos convida à ação. À ação. Então, menos discurso, mais arregaçar de mangas, mais trabalho, né? Mais trabalho. Gentileza é para o outro. E é com o outro. É com você, é com a sua família, é com os amigos. E eu vou lhe fazer uma pergunta óbvia: o que é gentileza? Olha, existe aí, lógico que a etimologia da palavra, gentileza, explica que são pessoas gentis,
Pessoas que praticam atos dóceis, solidários, generosos, né? Só que gentileza, a gente primeiro tem que desromantizar a gentileza, né? A gentileza começa com o próprio eu, né? É de dentro para fora. Primeiro, eu sou gentil comigo. É necessário. Não, é fundamental. Principalmente, Alexandre, por causa da pandemia, onde todos nós adoecemos de alguma forma, né? Todos nós adoecemos de alguma forma. Gentileza é uma ferramenta aí que nos traz uma possibilidade de autocura emocional. Nossa saúde, você sabe muito bem disso, a nossa saúde mental é inegociável. Então, primeiro eu cuido de mim, com o objetivo de estar bem para cuidar do outro, né? Então, gentileza não é olhar para o próprio umbigo. Gentileza é olhar para dentro, para você estar bem, ficar bem e olhar para o outro, né? Quem muito olha para o próprio umbigo acaba ficando corcunda, na verdade, né? Corcunda, né? Então, gentileza é um conjunto de prática, de ações, de atitudes. Gentileza é ouvir uma pessoa que esteja precisando falar, desabafar. Gentileza é cumprimentar as pessoas, usar as palavrinhas mágicas tão famosas, por favor, obrigado, bom dia, volte sempre. Gentileza é dividir um prato de comida com quem tem fome, com quem não tem. Gentileza é respeitar a faixa de pedestre quando você está dirigindo. Gentileza é ceder um lugar no transporte público para uma outra pessoa se sentar, né? Gentileza são atitudes simples do dia a dia, né? E que vão transformando, educando. Gentileza é educação, né? Gentileza é educar o próximo. Então, você imagina só, você respeitando a faixa de pedestre para alguém atravessar a rua e esse adulto que está atravessando a rua está de mãos dadas com a criança. Tu pensa no que fica registrado na mente daquela criança, né? Caramba, um motorista parou pra gente atravessar. Que bacana, que legal isso, né? Nelson Mandela dizia que nós não nascemos odiando, a gente aprende a odiar. Então, se a gente aprende a odiar, podemos reaprender a amar. Falando em gentileza, Emerson, me desculpa, eu não te ofereci café, cara. Por que hoje em dia, eu vi isso numa palestra sua, foi rápido, acho que não deu tempo de você explicar, mas por que hoje em dia gentileza não tá gerando gentileza? Antes da resposta, galera, tem um aviso importante, é rápido. Eu tô fazendo o curso Viver de YouTube do Peter, do E-Nerd, e recomendo muito pra vocês. Ele tem o maior canal nerd do Brasil, é dono de várias páginas famosas como TV Cifras e passa toda essa experiência nesse curso, desde o básico. Tem aula de iluminação, áudio, edição, como falar pra câmera, como escolher um bom título, tem pack de efeito especial, efeito sonoro, enfim, muita coisa pronta. E você pode começar seu canal até mesmo usando um celular. Então clica no primeiro link da descrição para adquirir esse curso com desconto. Por que hoje em dia gentileza não está gerando gentileza? Gentileza só gera gentileza. Então é muito bom você ter tocado nesse assunto, porque eu sou marcado no Instagram, principalmente, em vários memes contrários à gentileza, né? Então, assim, gentileza gera gente folgada. Gentileza gera gentileza. Inclusive, esses dias eu vi no Rio, no camelô, vendendo plaquinhas. Dessas plaquinhas que estão na moto, que você coloca assim na parede de casa, na porta. Exatamente isso. Gentileza gera gentileza, né? Falei, como pode, minha gente? Que isso? Como que pode algo tão nobre? Algo nobre não pode gerar, né? Coisas tão medíocres, né? Tão mesquinhas. Eu acho que isso é daquela história, principalmente fala muito aqui no Ceará, que tá sendo besta. Tu tá sendo besta, não tá sendo gentil. Exatamente. Os outros passam, te aproveitam da tua gentileza. Exatamente. Aí, vai ser bonzinho de novo. Mas tem uma coisa, viu? Gentileza só gera coisas boas. Gentileza não pode gerar coisas ruins. A frase não estava errada, né? Não, gentileza gera gentileza. Gera gentileza e ela foi comprovada cientificamente. Essa coisa de
a corrente do bem, né? Que é muito popular esse nome. A corrente do bem. Você pratica aqui, filme, vai né? passando aquela corrente, tem filme, tudo. No YouTube tem um monte de vídeo falando sobre a corrente do bem, vai passando. Isso é verdadeiro, né? Isso existe. Até a física quântica explica, né? Essa questão de energia que é gerada e que vai se conectando com outras pessoas e suas necessidades, né? Então, gentileza só pode gerar coisas boas. Então, para as pessoas, por favor, parem de compartilhar isso, né? E parem de me marcar, porque eu não posso curtir um post que está dizendo que gentileza gera gente folgada, né? Então, desromantizando a gentileza, os gentis, quando se adota a gentileza como um estado de vida, um modo de vida, né? Você está decidido a cuidar do outro, a estender a mão ao outro, né? Só que as pessoas gentis, elas também dizem não. Eu também digo não, mesmo porque o não, quando justificado, ele disciplina, ele educa, impõe limites, inclusive a um possível abuso por parte de outra pessoa. Né? Dizer não é ser gentil. Né? Com certeza. Então, quem tem filho, por exemplo, sabe da importância de um não justificado. Né? Justificado. A gente fala assim, vai doer mais em mim do que em você, né? Mas o não, a recusa, ela é importante e faz parte da vida de por exemplo, um líder. Um líder de uma empresa. O líder de uma empresa, ele vez ou outra, ele tem que dizer não. Não é tudo que ele pode atender, desde que esse não seja justificado. Então isso é muito importante, né? Agora, desculpa aí o termo, né? Mas gentil sim, idiota não. A gente tem que saber separar o joio do trigo. Eu sei muito bem quando a pessoa precisa de algo e quando a pessoa está abusando da minha boa vontade. Os gentis também dizem não, e por favor, digam. Né? Posso contar uma história? Claro. Uma história de Gandhi. Uma história de Gandhi. Gandhi, indiano, da Índia, né? Gandhi foi estudar direito na Universidade de Londres. Então você pensa, numa época onde o preconceito, né, era muito mais forte do que hoje. Ainda há hoje a xenofobia, que é a segregação, a discriminação com pessoas de outras regiões, de outras origens, né? Então, Gandhi foi para Londres numa época onde a xenofobia era muito forte, a discriminação muito forte. Então ele não era bem quisto ali no meio dos ingleses na Universidade de Londres. Então ele ficava sempre à parte, sempre à margem, sempre sentado lá naquele cantinho na sala de aula, distante dos outros, não podia interagir com os demais, mas muito perspicaz, muito inteligente, muito capaz, coisa que incomodava inclusive os outros. E tinha um professor de Gandhi que implicava muito com ele, implicava demais com Gandhi, fazia de tudo para boicotar o rendimento do Gandhi em sala de aula, no curso de Direito, né? E uma vez o Gandhi, em sala de aula, o professor fez uma pergunta. Senhor Gandhi, se o senhor encontrasse na rua duas malas, uma mala com dinheiro e outra mala com sabedoria, qual mala o senhor escolheria? Gandhi disse, professor, é lógico que eu ia pegar a mala com dinheiro. Aí o professor, peguei ele, né? Peguei, tão sabichão, vai pegar o dinheiro, não vai querer sabedoria? Pois é, senhor Gandhi, se fosse eu escolheria a mala com sabedoria. Gandhi respondeu, pois é, professor, a gente sempre pega aquilo que não tem. Eita. Então assim, tem histórias de Gandhi que expressam aí o que eu estou dizendo, né? Ser gentil não significa ser capacho de ninguém, né? Você não pode permitir ser abusado por ninguém. Não se trata disso. A gente também diz não, né? A gentileza jamais gera gente folgada. Isso não. Não é um problema da frase, a frase não está errada, é um problema das pessoas mesmo em confundir o que é, né? Então, Alexandre, entendi bem. Se a humanidade soubesse da importância da gentileza e praticasse gentileza,
eu não estaria aqui com você falando sobre esse tema. Seria algo tão natural, óbvio, né? A gentileza é natural, ela é da natureza humana. Nós nascemos com gentileza dentro de nós, né? Inclusive isso é defendido, foi muito defendido décadas atrás por Dr. Forin da Universidade de Boston. Nós nascemos gentis, mas ao longo da vida, por conta de uma cultura de guerra que vivemos, né? Nós vivemos numa cultura de guerra, não numa cultura de paz. Da cultura de guerra e suas instituições, como por exemplo a competição, a gente vai aprendendo que ser gentil é uma prática que pode te prejudicar, que pode te deixar atrás de concorrentes, por exemplo. Não tem aquela tirania dos gurus da felicidade, da prosperidade nas redes sociais, por exemplo. Sim. Se você dorme, o que você está fazendo às 4 da manhã? Tô dormindo. Enquanto você dorme, teu concorrente está trabalhando, né? Então, essa ditadura aí E é ditadura mesmo, porque os caras cada vídeo que você rola lá, o cara falando, se não trabalhar 16 horas, não vai acontecer, você não vai ficar rico. Mas você tem que, aí tem que, tudo tem que. Não tem o que. Mas eu não tenho o que mesmo, né? Qual é o perfil de um profissional de alta performance hoje? Quem é esse profissional de alta performance? É o cara que dorme 8 horas por noite, é o cara que faz atividade física regularmente, é o cara que se alimenta bem e é o cara que produz. E além disso tudo, ainda faz o bem. Esse é o profissional de alta performance. Então foi isso o tempo. A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente está fazendo com as pessoas. Muito cuidado. Final de 2009 eu adoeci. Era uma rotina de anos. Trabalhando 16, 18 horas por dia. No dia 24 de dezembro de 2019, véspera de Natal, eu tive um colapso nervoso que me paralisou. Eu não me mexia. Simplesmente porque eu estava tomando banho e o sabonete caiu no chão. Eu me irritei com aquilo. Me paralisou. Não saiu conforme você queria. Não saiu conforme eu queria. Diante do tamanho do cansaço que eu tinha, da exaustão que eu tinha ultrapassado um limite de humanidade, né? Eu me maltratei por muitos anos. A gente vai para o hospital, vai ver o que corre, isso véspera de Natal, você imagina, né? Chega no hospital, faz os exames, não tem nada. Clinicamente não tem nada. Vai embora para casa, aí o hospital diz, você tem que procurar um psiquiatra. Pode ser? Cabeça? Vou para psiquiatra, isso já entre Natal e Réveillon. Vai para psiquiatra, você não tem nada. Muito provavelmente você esteja com burnout, síndrome de burnout, né? Que não tem cura. Então eu preciso agora conviver o resto da minha vida com a possibilidade de ter colapsos nervosos por excesso, por exagero, por maus tratos. Então de lá para cá, são 8 horas de sono por noite. 8 horas. Eu me exijo isso. Eu tenho que dormir bem. Eu me alimento bem. Eu faço atividade física regularmente. Eu leio. Eu vejo filme. Eu namoro. Eu vou à praia. Eu caminho. E nisso tudo, a gente está indo nesse trabalho de promoção da paz, né? Então, abaixo essa ditadura. O profissional hoje que quer uma alta performance, que deseja uma alta performance, é aquele cara que se cuida, que tá bem. Produz ali no tempo estipulado, nas horas estipuladas. E eu ouvi uma frase muito interessante de um executivo em São Paulo, líder de uma empresa muito grande. Ele disse assim para um funcionário. O funcionário chegou para ele, da equipe, de alto rendimento também, e falou assim, se precisar, eu faço hora extra aqui. Sem problema nenhum. O líder falou, eu não quero que você faça hora extra, eu quero que você trabalhe. Quero que você trabalhe. Quero que você produza dentro ali do tempo que nós temos em contrato. Só isso. Né? Então, não cometam, né, esse suicídio lento.
na sua história, você disse que foi ambulante no Rio de Janeiro, uma praça. Qual o nome da praça? Praça 15. Praça 15. Qual a maior lição que você tirou desse tempo? Olha, muitas lições, Alexandre. Muitas lições. Mas existe uma principal, tá? A principal de todas. Só contextualizando, Praça 15 é uma praça pública no centro do Rio de Janeiro, né? É onde fica o Paço Imperial, onde a família imperial desembarcou em 1808. Né? E ali há uma estação de transporte de massa, que é a estação das barcas, que fazem um trajeto de Niterói para o Rio. Então eu trabalhava de 5 às 8 da manhã, ali, de 5 da manhã mesmo, madrugada, porque antigamente, na época que eu trabalhei ali, funcionava um mercado do peixe nas madrugadas. Esse mercado do peixe movimentava muita gente nesse horário. Na verdade, 5 da manhã já estava indo para o final do mercado. Então, muito dono de restaurante quer comprar os peixes, né? Quem tem peixaria, ela comprar para poder revender, etc e tal. Então, naquela época, era um lugar muito sujo, mal frequentado também, né? Mal frequentado também, porque era um local ali de marginalidade muito forte, de violência urbana muito forte, de furtos, assaltos, etc e tal, prostituição, venda de drogas, etc. Hoje é o Boulevard Olímpico, hoje tá bacana, tá show, né? Mas naquela época não. Então eu convivi com todo tipo de gente que você possa imaginar. Convivi com prostituta. Você tinha quantos anos? 15 e 16. Convivi com prostituta, convivi com vendedor de droga, aqueles rapazes que ficam, aqueles meninos que ficam vendendo ali. Convivi com batedor de carteira, né? Com rapa, com um monte de coisa. Mas a maior lição, a maioria das pessoas que eu convivia era de pessoas honestas, trabalhadoras. A maioria. Você sabe que eu aprendi desde muito jovem a não julgar o outro, a não condenar, a não apontar o dedo para os outros. Conheci prostitutas que estavam ali, muitas por falta de oportunidade, em outra, uma carreira, numa empresa de trabalho, muitas com pai e mãe idosos no Nordeste, então elas estavam ali para fazer dinheiro, para mandar para casa, né? Muito batedor de carteira ladrão, né? E que precisava daquilo ali para alimentar a família. Nada justifica o crime, nada justifica. Lógico que não. Mas a gente está falando de algo muito mais complexo. Sim. Né? Muito mais complexo. Então veja, a principal lição foi a maioria de nós é de pessoas que valem a pena. A grande maioria. A grande maioria. Se você fizer uma conta de padeiro, pega os 10 dedos da mão. Porque as pessoas vivem dizendo aí, não dá pra acreditar mais no ser humano, na humanidade. As 10 pessoas que você mais convive estão ao seu redor. Será que a maioria não vale a pena? Tem certeza, tua esposa, mais teu amigo, teu pai, tua mãe, irmão. As pessoas que você mais convive. A maioria das pessoas que você conhece é de pessoas bacanas. Que você não desistiria. Então, a gente só aprendeu a dar valor ao que não presta. Né? A gente só aprendeu a dar valor ao negativo, ao ruim. E a gente só enxerga como se fosse o todo, né? Eu tive a oportunidade de encontrar uma vez num evento a Monja Coen. A Monja Coen... Assisti várias entrevistas dela. A Monja Coen, e ela, numa fala, ela disse assim, se eu falar pra vocês que o mal é a minoria, vocês acreditam? Se eu falar pra vocês que as pessoas boas são a maioria, vocês acreditam? Como? É só olhar ao redor. Né? Esse olhar ao redor, veja bem, não é o seu redor. Esse olhar ao redor é o que tá na internet. É o que tá no noticiário. É isso. Não é porque você foi fazer uma caminhada no calçadão aqui da praia de Iracema,
que você viu uma pessoa sendo assaltada, que todas as pessoas ali estão para assaltar alguém. Não é porque você viu, porque houve um assassinato não sei aonde. Não é porque uma pessoa alguém disparou um tiro que todo mundo ao redor tá armado com tá com uma arma ali para dar um tiro em alguém. Então ela trouxe essa reflexão, assim, o mal é raro. O mal é raro. Por isso que é notícia. O dia que o bem for uma raridade, ele virará notícia. Ele virará notícia. Porque o que a imprensa quer? A imprensa quer notícias que chamem atenção. Diferentes. Né? Sim. E o mal? É uma notícia diferente, porque é uma raridade. Então é tá algo lá. Que choca, algo tá que lá. chama atenção. Exatamente, cara, né? Tá lá. A gente vive num país, o Brasil, de mais de 200 milhões de habitantes, né? São mais de 200 milhões. Para dizer que a maioria dos brasileiros não presta, a gente teria que dizer que 100 milhões mais um não presta. É demais. É gente pra caramba. É muita gente, né? Então assim, você anda na rua, assim, ó, metade aqui não presta. Né? Agora, você se incluiria nisso? Aí resta a pergunta, né? Você se incluiria nisso? Você pode colocar mais café, né? tá? Ainda tem. Você falou, assisti duas... Fora as que eu assisti na internet, né, 2 pessoais palestras suas. Você falou que você teve uma virada, um momento de virada na sua vida, né? Você tinha tudo na vida. Você teve essa infância, adolescência até, né? Uma infância muito simples, viu, Alexandre? Uma infância muito simples. Com muita dificuldade. Eu não sentia dificuldade. Mas ela existia por quê? Porque os meus avós que viveram a dificuldade. Então, eles se privaram de tudo para que o meu irmão e eu não sentíssemos a dificuldade. Mas não tinha luxo. Eu não tinha um tênis da moda. Né? E depois você fez faculdade, estudou, ganhou o mundo, você falou, né? Deu certo. Deu certo. Deu certo. Era aquele meme, né? Expectativa, né? Começo do sonho, se realizou. Tá agora, realizou. Né? Aí você falou que escutou uma voz. A voz da sua consciência. Explica como é que é essa voz, Gabriel. Minha gente, olha, te falar. Eu tinha uma vida. Eu trabalhei na rua como ambulante, né? Tenho muito orgulho disso hoje. Hoje eu tenho muito orgulho de dizer. Né? Passei poucas e boas. Não. Você faria tudo de novo? Não, gente, isso não. Se eu pudesse não trabalhar na rua, eu não trabalharia. Ninguém gostaria. Lógico que não, gente. Peraí, não tem nada poético nisso, não. Tá? Você trabalharia, você faria tudo de novo. Se eu tivesse a oportunidade de não fazer algumas coisas, trabalhar na rua seria uma delas. Que eu não faria, lógico. Então, a adolescência, a infância muito limitada ali, em questão de conforto e tudo, mas nunca passei fome, graças a Deus e aos meus avós. Pude estudar. Também a minha formação acadêmica foi conquistada ali, ó. Ali. Às vezes não foi sorte. Não foi. Que sorte? Eu nem sei o que significa. Eu nem sei. Sorte é estar aqui com você, por ter conhecido sua esposa, o Emerson. Né? Isso para mim é a sorte. Sorte são os mimos que Deus vai mandando. Amém. Né? Mas o que foi conquistado, não. Então, estudei, pude ter empregos muito bons, mas as posições muito boas, elas não surgiram do nada. Elas também foram conquistadas. Então, quando você fala assim, tu foi executivo de uma rede francesa, de uma holding francesa. Fui executivo, sim, de uma holding francesa. Então, as pessoas pensam que eu vendia cafezinho na rua e que, de repente, apareceu eu achei uma lâmpada com um gênio dentro, que eu alisei a lâmpada, o gênio saiu, eu fiz um pedido, eu quero ser executivo de uma empresa francesa. Não. Carreguei muita mala. Isso foi uma rede hoteleira francesa. Carreguei muita mala.
Limpei muita privada de quarto de hotel. Fui muito agredido verbalmente por hóspede, principalmente estrangeiro, que se achava melhor que nós brasileiros. Escutei muito desaforo. Vi muita atrocidade também. Fui muito violentado por uma cultura organizacional opressora. Estava lá. A carreira acima de tudo, né? A carreira acima de tudo. Ganhar o mundo. É porque é assim mesmo. Com o tempo você se acostuma. Ah, não, aqui é assim, né? Você chega cheio de expectativas, isso acontece até hoje, isso não é uma realidade exclusiva de 30 anos atrás, isso existe até hoje. Ah não, você vai se acostumando, se habituando. Como que eu posso me habituar com violência? Que violência é essa que eu tô falando? Ah, é o assédio moral, né? É o assédio moral no trabalho. Vamos mudar de fase, porque o que as pessoas chamam romanticamente de assédio moral, a gente está falando de racismo dentro das empresas. A gente está falando de homofobia dentro das empresas. A gente está falando de gordofobia dentro das empresas. Xenofobia, machismo. A gente está falando de torturas emocionais, de hostilidade dentro do mundo do trabalho. As pessoas, por que as pessoas não falam, né? Então, se uma mulher foi assediada, inclusive, eu recebi algumas denúncias de uma empresa famosa no Brasil, de mulheres que estão sendo assediadas nessa empresa, no Centro-Oeste, nessa empresa, por homens que se sentem no direito de assediá-las simplesmente pelo fato de elas serem mulheres. Então, por que essas pessoas não falam, não denunciam? É só você olhar para o mercado, a taxa de desemprego, como que eu vou arrumar um outro emprego? Como que eu posso sair dessa empresa, né, na atual conjuntura econômica, né, e ficar desempregado? Não posso. Ah, mas você pode denunciar para o Ministério Público. Junta testemunha, faz vídeo, grava. Você vai, processa. Aí tá, eu faço isso, eu vou bater na porta de uma outra empresa para participar de um processo seletivo. Aí se a outra empresa for investigar que eu tô processando o empregador anterior, não vão me contratar. E não vão mesmo. E não vão mesmo. Se às vezes é difícil pra sociedade acreditar que aquela mulher tá falando a verdade, que exatamente. Já tá ela já tem um histórico de processar a empresa, o empregador, entendeu? Então, assim, nem saber o motivo. Essas atrocidades, Alexandre, elas vão acontecendo. Então, você tava falando do despertar da voz, isso aconteceu no final de 2009. Eu tava na Europa, isso aconteceu no final de 2009, quando eu ouvi a voz, né? A voz da minha própria consciência. Tem nome e sobrenome. E tem nome e sobrenome, na verdade, isso foi Deus falando comigo. Isso foi Deus. Como falar de consciência sem falar de Deus? A minha mente, a sua mente, é uma das principais faculdades divinas. Do Criador, da fonte criadora. Eu tô falando de inteligência. Não inteligência cognitiva, intelectual ali, é porque eu leio... Não, tô falando de capacidade, competência de pensar. É isso que a gente quer que a humanidade faça. Acorde. Ouça o que Deus está falando. Vamos ouvir o que Deus está falando. É a tua consciência. Então, a voz, Deus, disse que eu deveria abrir mão de tudo, deixar aquela vida e recomeçar. Não é essa de sofrer no hotel, que não é essa vida capitalista. E quando eu falo de capitalismo, eu não estou depreciando o dinheiro. Tá? Não estou depreciando o dinheiro. Não estou falando que eu não preciso de dinheiro, eu vivo de ar, eu planto para colher. Sim.
Na verdade, eu tava situando historicamente. Não é quando você sofreu, você carregou mala e tudo, já era um estado posterior que você tava... Sim, já. Depois de muitos anos. Não tava rico, mas eu tinha dinheiro suficiente para comprar o que eu quisesse. Para viajar para onde eu quisesse. Eu tinha poder de compra. Eu tinha poder para investir. Poder financeiro para investir. Se eu quisesse para Roma, eu iria para Roma. Se eu quisesse para Amsterdã, eu ia para Amsterdã. Se eu quisesse comprar um telefone novo, eu compraria um telefone novo. Se eu quisesse comprar um carro, eu compraria. Então, havia essa estrutura financeira conquistada também. Nada foi desonesto. Foi trabalhando. Trabalhando nesse sistema aí, tradicional, né? Hostil, opressor. Né? Segregador. Você chegou a fazer parte desse... Mas lógico que fiz. Reproduziu a mesma coisa. Lógico, mas com certeza absoluta. Não tenho orgulho de dizer isso. Mas não tenho vergonha de falar. É bom que todo mundo escute. Que todo mundo saiba. É lógico que eu fiz parte da opressão. Existem dois caminhos aí no mundo corporativo, Alexandre. Ou você luta contra, ali, contra essa opressão. Você luta contra esse sistema, e lógico que tem retaliação, lógico que você vai ser demitido, lógico. Né? Lógico que vai. Ou você luta contra, ou você se junta. Não tem muro não, né? Não tem imparcialidade. Ou você se junta. Então você acaba se tornando um deles. E eu me tornei opressor demais, hostil. Me achar melhor que os outros? Mas sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Deus disse assim, olha, vou te dar uma ferramenta. Essa ferramenta é uma das minhas expressões. Toda vez que um ser humano usa essa ferramenta, eu sorrio. Essa ferramenta já chegou na tua vida há muitos anos. Quando você nem se entendia por gente, eu já coloquei essa ferramenta na tua vida. Porque eu sou um grande arquiteto. Eu sou o arquiteto dos arquitetos. Eu já tramei tudo. Já tinha tudo mapeado. Desde Gênesis lá, quando eu fiz a luz, faça-se a luz, eu já tinha tramado tudo. Essa ferramenta se chama gentileza. Então, aí veio aquele filme. Isso eu tava na Europa, final de 2009. Eu comecei a ter consciência disso. Então, quando eu falo, comecei a ouvir uma voz, não é uma voz que vem no ouvido e fala. É um pensamento muito presente. Ele fica ali. Ele fica insistindo, sabe? Como ele é insistente. Aí vem com culpa, aí começa a vir um remorso mesmo, porque a gente sabe que a nossa própria humanidade nos limita. Então, se não for com dor, a gente não entende. Então aquela, sabe, o arrependimento de muita coisa que eu tinha feito, como eu tinha maltratado as pessoas, como eu tinha me esquecido da minha origem, da família simples, da dificuldade dos meus avós, da minha mãe também. Eu não excluo minha mãe da minha vida, porque minha mãe trabalhava muito. Os meus avós foram encarregados da minha educação do meu irmão, da criação, porque minha mãe trabalhava muito. A gente não tinha o apoio do meu pai, nenhum. Eu vi meu pai poucas vezes a vida inteira. Então, eu tinha me esquecido, minha origem. E gentileza chegou na minha vida justamente na rua, trabalhando nos 15 anos, porque eu convivi na rua com o falecido profeta Gentileza, muito conhecido no Rio, porque ele pregava sobre gentileza, né? Ele falava, gentileza gera gentileza, é a frase mais conhecida dele, e a frase é dele, não é minha, né? É dele. Então a gentileza chegou aí. Então quando eu fui terminei a graduação, eu sou graduado em turismo, terminei a graduação, continuei estudando, fui para pós-graduação, lato sensu, stricto sensu, etc. Fui estudar educação no trabalho. E eu precisava, eu já estava no turismo, né? Já estava trabalhando na hotelaria francesa. E foi lá eu tô falando de 21, 22 anos de idade. Parecia predestinado. Mas tava tudo tramado já. Já tava tudo arquitetado.
E eu fui estudar educação. Aí o meu orientador, que inclusive faleceu em 2020 de Covid, ele me disse assim: ô Luiz Gabriel, tá faltando alguma coisa aqui para ilustrar, para dar uma liga na sua pesquisa. As minhas pesquisas sempre foram o papel das empresas como agentes de reforma de valores no sujeito no ambiente profissional. Ou seja, a empresa tem responsabilidade sim de consertar o que a sociedade tinha destruído, né? Tinha o dever de desconstruir, por exemplo, crenças limitantes ou preconceitos, machismo, racismo, homofobia, intolerância religiosa, etc, etc, etc. As empresas têm esse papel. Mas faltava algo que desse liga. E eu pensei, mas o que, gente? O que? E eu no ônibus, saindo do Rio de Janeiro para atravessar a ponte para chegar em Niterói, quando, pouco antes do ônibus subir a ponte, embaixo de um viaduto, passando um viaduto, umas pilastras com os poemas pintados do falecido do Profeta Gentileza. Eu falei, pô, é isso? Caramba, é isso aí! Eu falei, caramba, é isso. Gentileza no trabalho. Educação no trabalho com gentileza. Então, gentileza chega para como um manual de conduta no ambiente profissional. Então comecei a estudar gentileza. No Brasil não havia naquela época literatura a respeito de gentileza, né? Tive que buscar essas fontes, Estados Unidos, Europa, né, para poder fundamentar aquilo tudo. Às vezes eu me arrependi, falei, caramba, não podia ter escolhido algo tinha que justificar bem, né? Sempre, fundamentar tudo. Eu sinto que eu só fiz um trabalho acadêmico na vida, o TCC, mas eu sinto que a gente passa mais tempo pesquisando o porquê do que o como. O como, exatamente, foi isso. Então isso é gentileza, viu? Porque é por isso da gentileza na minha vida. Eu não tinha intenção nenhuma de fundar um movimento mundial pró-gentileza, de ganhar, ter esse apelido, senhor gentileza, nada disso. Sim. Era só uma pesquisa acadêmica, nada além disso. Até 2009, quando houve volta pro Brasil e vai ensinar gentileza para as pessoas. E deixa eu lhe fazer uma pergunta provocadora. O que é que você sente falta daquele tempo? Daquele tempo de luxúria? Qual tempo? Se é que eu posso chamar luxúria. Tinha luxúria também? Por que não, né? Tinha, né? O silêncio é um silêncio. Deixa esse silêncio, viu? Tá bom, não vou cortar. Deixa esse silêncio. Alexandre do futuro, não corta o silêncio. Não, deixa esse silêncio. Se eu estou buscando uma resposta, talvez não há nada que eu sinta falta. Faz sentido. Não há nada. Se eu tive dificuldade para te responder o que você sente falta daquela época, e eu não tenho uma resposta para te dar, talvez eu não sinta falta de nada. Realmente você me provocou algo. Eu nunca parei para pensar nisso. Nunca parei para pensar nisso. Talvez eu não sinta falta de nada. Mas não menosprezo essa experiência. Todos esses anos. É de conforto, de poder aquisitivo. Né? Eu não menosprezo. Naquela época, como até hoje, eu fiz o melhor que eu podia fazer. Fiz o melhor. Então, o tempo que eu de soberba, de me achar melhor que os outros, naquele instante era o melhor que eu podia. Era o melhor que eu tinha. E hoje, tendo entendimento, ou buscando entendimento, buscando respostas, né, era necessário que eu me perdesse para que eu entendesse, para que eu tivesse a experiência. O que é sentir melhor do que o outro? Não que você fosse inocente, né? Não. De ingenuidade nenhuma, inocência nenhuma. Para que hoje eu pudesse disseminar algo que alertasse as pessoas. Que pudesse chamar a atenção das pessoas. Precisa ser assim. Frase sua. Tenho vontade de desistir todos os dias, 3 ou 4 vezes dentro do mesmo dia. E o que é que te faz não desistir? Você
a sua esposa, o Emerson que tá aqui na produção, o rapaz que abriu a porta do hotel para eu sair, uma moça aqui embaixo que me pediu um prato de comida, o corrupto, o egoísta, aquela pessoa que ontem eu vi que ficou com um troco a mais do caixa do mercado, o trabalhador, a trabalhadora, todas essas pessoas. Tenho vontade de desistir todos os dias. Vindo pra cá, eu tava assim, oh meu Deus. Outra entrevista. Outro não, podcast. Não, imagina. Lógico que não. Eu sabia que ia ter um café, tava doido pra tomar um café, mentira. É muito cansativo. É muito. Tu é daqueles que fica pensando muito na mesma coisa? Eu tô aprendendo a não pensar mais tanto assim por causa do burnout. Então eu tô aprendendo a... Eu descobri algumas ferramentas aí de equilíbrio, de mental, cura, ferramentas ali que a gente... né, pra me ajudar nisso. Então não tenho pensado tanto assim, né? Mas eu tô muito cansado. Aí ainda falo com Deus assim, Alexandre, eu falo assim, olha Deus, não tô reclamando. Se eu não desabafar com você, eu vou desabafar com quem? Eu não vou pro Instagram pra ver, gente, eu tô muito cansado. Eu acho isso são coisas desnecessárias, né? Sei pro Facebook, na timeline lá, gente, que cansaço. Acho desnecessário. Gente, espirrei. Certo. Né? Então assim, eu tô muito cansado. O meu primeiro período do dia foi muito desgastante. Mas você fez muito esforço físico? Fiz algum esforço físico. Você tá falando da ação que você tá vendo agora. Alimentando social. Pessoas na rua. Fiz um esforço físico, sim, mas nada demais, nada que me saturasse, nada que... Mas existe um esforço emocional. Você tem que lidar com uma miséria que eu poderia simplesmente fazer vista grossa porque eu não tinha nada com aquilo. As pessoas não estão na rua por minha responsabilidade. Sim. Não é culpa minha. Na verdade é a responsabilidade de todos nós. Né? Quando há esse despertar de consciência, a gente entende. A responsabilidade é minha também. Você falou um negócio na palestra que eu fiquei, caramba, cara. Eu sou cristão, frequento igreja e tal, há 6 anos, 7 anos. Mas eu sou aquele cristão que quando faz um evangelismo, quando faz uma ação, eu fico, caramba, cara, eu tô sozinho, tá eu e mais 3. Aí um dia, uma história rápida, eu fui falar isso pro pastor, eu com um coração ruim, né? Ele chamou a igreja toda, só foi 5 pessoas. O pastor só acredita, 5 pessoas. No meu coração eu queria, tipo, faz alguma coisa e tal. Aí ele falou assim, graças a Deus, né, meu filho? 5 pessoas. Caramba. Aí você falou, aí me lembrou também que você falou na palestra assim. Vá você. Basta um. Não chamou tua mãe, não chamou teu pai, não chamou fulano de tal, não chamou você, não é você que tá com isso na cabeça? Vai, faz tu. Isso faz toda a diferença. Mas, porque olha, você pega pra si essa responsabilidade. É diferente. Mas você como cristão, você tem a maior referência da humanidade nisso. Aí, que basta um. Jesus. Basta um. Entendi. Ué, o cristão, ele segue os passos de um líder. Quem foi esse líder? Jesus. Basta um. Todas as grandes revoluções do mundo começaram com a iniciativa de uma pessoa. Todos os grandes movimentos do mundo, tô falando de coisas boas, do bem. Todos os grandes movimentos do mundo começaram com a iniciativa de uma pessoa. Não é? Então, assim, o movimento cristão pelo mundo, o cristianismo pelo mundo, foi um desdobramento, na verdade, de uma referência, que foi Jesus. O maior líder da humanidade, o maior exemplo de gentileza da humanidade e com certeza o insuperável. Será insuperável. Basta um. Então, é porque lá em casa ninguém faz nada. Se eu não lavo um copo, ninguém lava.
Se eu não passo uma roupa, ninguém passa. Se eu não passo uma vassoura, ninguém passa. Eu sou um pouco esse cara aí. Você tava falando ao meu coração naquela hora, sabe? Ué, basta um, gente. Vai lá e faz. Vai lá e faz. Ah, é na minha cidade, o prefeito não tá nem aí pro morador de rua. Vai lá e faz. Na minha cidade não tem um motorista bem educado. Ninguém respeita o semáforo na minha cidade. Respeite você? Ué, respeite você, se torna referência? Te reclama muito, né? Pois é. Então assim, menos reclamação, mais ação. Por quê? Isso é muito cristão, hein? Que eu vou te dizer. Quando suas obras forem maiores do que as suas palavras, elas falarão por si só. Então, quando você for um exemplo, quando você começar a praticar, a tua obra, ela vai falar por si só. Tu não tem que proclamá-la. Você não tem que proclamar. Eu não tenho que ficar provando a ninguém que eu trabalho pelo outro. Eu não tenho. Se o outro não perceber, seu trabalho tá muito errado, né? Hoje, Alexandre, no meu Instagram, eu postei algumas imagens dessa mobilização nas ruas, porque eu queria que o meu patrocinador, uma empresa inclusive, visse que eu estou aplicando o dinheiro investido da forma que eles acreditaram. Eles não me pediram. Accountability. Eu podia mandar pelo WhatsApp as imagens pro presidente da empresa. Aqui, ó. Sim. Aqui. Mas eu também quero que outras empresas vejam aquilo e se conscientizam. Pô, caramba, se essa empresa tá fazendo isso, a gente tem que acordar, porque esse despertar não é só o individual, não é o coletivo. Basta um, basta você. Né? Falando em religião, você tem religião? Bom, há muitos anos que eu deixei uma prática religiosa. Né? Então, assim, a prática religiosa, para mim, ela foi perdendo um pouco do sentido ao longo dos anos por conta da segregação. Né? Uma segregação que é normal, e eu digo normal e não natural. Uma segregação natural entre grupos religiosos. Então, por exemplo, para mim, gentileza é para todos. Gentileza é para todos. Se eu professo uma fé, ou se eu me rotulo pertencente a um grupo religioso X, por exemplo, o grupo religioso Y não me abre as portas. E eu quero estar lá também. Eu quero estar com eles. Mas quando você fala, eu creio em Deus, quem é esse Deus? Deus. É o Deus da Bíblia? Qual é o Deus da Bíblia? Jeová, de Gênesis, você citou Gênesis. Sim, a Bíblia é uma grande referência, um grande manual de gentileza, principalmente o Novo Testamento. Jesus, ele traz a gentileza. Jesus, ele chega no Novo Testamento, na era de Jesus, quando Jesus vem ao mundo, encarna, né? Jesus apresenta pra gente um novo modelo. Um modelo de amor, né? Um modelo de amor. Como é que a gente vive esse amor? Né? Ensinado por Jesus, dito por Jesus. Existem várias formas. Gentileza é uma delas. Né? Existem vários caminhos aí, várias ferramentas, várias possibilidades. Gentileza é uma delas. Então, quando você me pergunta, é o Deus da Bíblia? É o Deus da Bíblia, mas é o Deus do Alcorão também. É o Deus... Você acredita que é o mesmo? É o mesmo. Deus é um só. Okay. É o Deus do Alcorão, é o Deus dos judeus, é o Deus das pessoas de religião de matriz afro, dos hindus, dos jainistas. Há pouco tempo eu conheci essa religião. Ela é indiana, uma das variações ali da Índia. É o mesmo Deus. Então, é o Deus da Bíblia? É esse Deus. Entendi. Se é um Deus de amor, é esse Deus. Tava assistindo uma entrevista tua e aí eu li o seguinte. Era uma entrevista escrita, né?
para um jornal. Muitas pessoas dizem que foram irritadas, magoadas ou decepcionadas. Não, ninguém irrita ninguém, ninguém magoa ninguém. É você que se irrita, é você que se magoa. É você que se permite deixar de dormir por causa de programas mentais instalados na infância. O jornalista não foi à frente, mas eu fiquei super curioso para saber. Pois é. Como é que é isso? É uma coisa ruim ficar triste, magoado? Não faz parte da vida? Faz parte da vida. Primeira coisa, se por acaso alguém me agride verbalmente, certo. Ô seu feio, e eu fico chateado com aquilo, né? Primeira coisa, mas gente, então é porque eu sou feio mesmo. Foi fulano que me chateou, foi a pessoa que me chateou, ou eu me chateei? Com a verdade. Com a verdade. Eu que me chateei. Há algo em mim, há alguma fragilidade em mim, alguma lacuna aqui em mim, ou um gatilho que foi disparado, né, que me levou a uma chateação, né? Você pensa bem, ninguém tem o poder, ninguém pode interferir na sua saúde mental, emocional, nas suas emoções. Ninguém faz isso. É você que se leva. É você que vai para um estado emocional. Tá. Né? Eu vou te falar o que eu senti quando você falou isso. Poxa, mas é como se nada fosse culpa do outro. Não é isso que você tá falando. Não. O outro, lógico que as pessoas têm grande responsabilidade na gente também. Na vida da gente, lógico que tem. As situações tem. A gente não aprendeu desde criança. A gente não aprende desde criança a se blindar emocionalmente de algumas dores. Certo. A gente não aprende. Aquela coisa assim, isso não pertence a você, isso pertence ao outro, isso não é ensinado. Né? Ninguém ensina a gente. Eu sempre fui muito gordinho na infância. Na infância eu fui muito gordinho. E eu era chamado de rolho de poço, de baleia, de tudo no colégio. Chegava em casa e reclamava. Tô triste porque me chama de... esse mesmo. Não, que bobagem, deixa pra lá. Ou então, assim, se apanhar na escola e não revidar, quando chega em casa vai apanhar de novo. Né? Então, essas brincadeirinhas, elas não são normais. Então a gente vai criando, fora outras coisas. Isso vai somatizando na gente. A gente se torna adolescentes imaturos, problemáticos, adultos frustrados. Então, quando você se magoa com alguma coisa, isso pode ter, sim, realmente uma origem lá na infância. Entendi. Alguma dor que não foi curada, que não foi tratada na época. Alguma frustração, alguma decepção. Tem um termo, administração de emoções, alguma coisa assim. Se administrar suas emoções, tem até um curso para isso. Inteligência emocional, era disso que você estava falando, né? Isso é inteligência emocional, Alexandre. Isso é inteligência emocional, você está certíssimo. Mas a gente está numa era... Eu tô adorando que a gente tá podendo falar de um monte de coisa pode aqui, comer, né? Pode né? A gente tá numa era o seguinte, já entendemos que precisamos cuidar das nossas emoções. Já entendemos. Primeira coisa, cuidado com os gurus da felicidade. Esses gurus aí que vendem fórmulas mirabolantes para você ser feliz e ser rico a qualquer custo. Muito cuidado, né? Muito cuidado com isso. Não existem fórmulas milagrosas. Elas não existem. Segunda coisa, se entender como gente. Então, quando eu sinto uma dor, quando eu fico nervoso, quando eu tenho raiva, porque eu tenho raiva, quando eu tenho vontade de hostilizar alguém, de ignorar uma pessoa, lógico que tenho. Sabe o que Deus faz comigo? Deus está me mostrando ali. Você é humano. Você é imperfeito. Você não é Deus. Você não é Deus. Apesar de eu estar dentro de você. Aqui, ó. Amém. Né? Você é humano, você é imperfeito. Precisa melhorar. Então, venha lucidez. Não me culpo, não me condeno, mesmo porque Jesus já morreu na cruz e carregou todas as nossas culpas. Não me culpo. Não me condeno, mas trabalho. Pra melhorar, né? Pra melhorar. Entendi. Eu tenho que ter essa consciência.
Então fala agora que eu vou dar uma mordida aqui. Vamos agora para o nosso quadro Reflexões. Para você que não sabe, Reflexões é um quadro baseado lá no programa Provocações da Cultura, lá com a Abu Janra, antigo programa muito bom, que são perguntas filosóficas de maneira a fazer o convidado refletir antes de responder. Vamos lá, Gabriel. Vamos lá. Indicado em 2017 e 2018 ao Nobel da Paz, você se acha merecedor? Nem um pouco. Nem um pouco. Por mais que eu faça, eu ainda faço pouco. Por isso que eu digo que estamos todos... Sou um aprendiz da gentileza. Entendi. Sou um aprendiz. O dia que eu me achar merecedor de uma honraria como essa, é o dia que Deus vai falar assim, olha, deixa eu pegar minhas coisinhas aqui da tua vida e eu vou me mandar. Vou entregar para outra essa missão. Eu tô falando isso, Alexandre. Eu luto diariamente com o mal da humanidade. Eu acho que é o mal primordial, que se chama vaidade. Vaidade. Não sou merecedor. Não me sinto merecedor porque acho que faço pouco. E o dia que eu me achar merecedor disso, eu tenho certeza que todo esse encanto, esse carisma da gentileza na minha vida, essa divindade chamada gentileza, vai embora. Entendido. Frase sua. Se eu não quero, eu não vou. Se a companhia não me agrada, eu não vou com você. Simples assim. Qual é a relação entre sinceridade e gentileza? Isso daí é sinceridade comigo mesmo, né? Sinceridade comigo mesmo é uma sinceridade que não agride ninguém. É uma verdade para mim. É um aprendizado que eu estou tendo de que se eu não quero, eu não faço. Se não me agrada, eu não quero a companhia. Porque a minha saúde mental é inegociável. Mas isso são minhas escolhas para o meu bem-estar emocional, para a minha saúde mental, mas isso não me dá o direito de agredir ninguém, de humilhar ninguém, ofender ninguém por causa disso. Então é gentileza comigo, a autogentileza que a gente falou no início. Sim. Fundamental antes pra mim. De ser gentil com o outro. Você consegue olhar pra dentro de si mesmo sem susto? Com susto. Sempre quando eu consigo me olhar. Quando eu consigo me enxergar. É esse mal primordial que você falou? A vaidade é o bicho-papão mais feio que existe dentro de mim. As pessoas que convivem comigo, é lógico que eu tenho conselheiros, eu tenho pessoas que eu confio, pessoas que eu desabafo e que busco orientação espiritual. Eu tenho privilégio. Eu tenho uma amiga conselheira que é pastora da Assembleia de Deus. Eu tenho uma amiga conselheira que é freira franciscana. Eu tenho uma amiga conselheira que é líder da doutrina espírita. Então eu tenho pessoas ao meu redor com vários conhecimentos variados, diversos, com opiniões diferentes, mas todas são unânimes, né? Cuidado com a vaidade. Qual foi a sua maior transgressão? Olha, a lista é grande, viu? A lista é grande. Se você não falar a maior, como dizia a Abu Janra, se você não falar a maior, a gente vai ficar pensando, ixi, então o que mais tem aí? Se ele falou só isso aí. Não, mas eu vou falar uma, na verdade, pra mim, foi um erro muito grande. Um erro muito grande. Você vai ver como que tudo gira ao redor da vaidade, né? Foi um erro muito grande eu ter ignorado a minha origem. Isso é muito empírico, né? Questões práticas. Eu ignorar da minha família. Ignorar da minha mãe, por exemplo. Então, quando eu tava no auge, né? O que é esse auge, né? Hoje eu sei que não é um auge, que era um fundo, na verdade. Não tava no fundo. Né? Quando eu supostamente estava no auge, na Europa, minha mãe era... minha mãe tá no Brasil, com a vidinha dela. Como se não tivesse responsabilidade sobre ela. Exatamente. Então, eu ter esquecido as minhas origens e um dia ter... Eu não esqueci minha mãe, mas... A gente não esquece mãe. Mas de eu ter hostilizado a minha mãe.
ignorar da minha mãe. A gente sempre te vê falando sobre gentileza, paz, ação, vamos lá, galera. Mas você sempre fala com energia, né? O que é que te deixa pra baixo? Pra baixo mentira me deixa pra baixo. Eu descobri que alguém mentiu pra mim. Eu tô falando de coisas pessoais, né? Certo. Alguém mentiu pra mim, sem necessidade, né? Isso me deixa... Eu fico mal, eu me sinto mal. Eu me sinto menosprezado, me sinto traído, me sinto... né? A mentira me deixa muito mal. Outra coisa, eu sentir que alguém quer me dominar, que alguém quer ser meu dono, que alguém pensar que o meu mundo gira ao redor de outra pessoa, né? De outra pessoa. Sei bem do que você tá falando. Alguém que monitora meus passos, que quer... Nossa, você foi ali e não me disse? Existe três pessoas que o meu mundo gira ao redor. Minha mãe e as minhas duas filhas, né? Minha mãe é idosa, ela tem a vida dela, minha mãe é lúcida, minha mãe se locomove, minha mãe não depende de nada assim pra viver, ela mora sozinha, etc e tal, mas é idosa, é frágil, né? Já tem algumas limitações de físicas, né? Dificuldades. Então a minha mãe e as minhas filhas, por uma questão eu quero saber onde elas estão, com quem estão, me preocupo, se tá com dor de cabeça, se não tá com dor de cabeça, se tem o que comer, se tá trabalhando. As minhas filhas. Então, como eu tô sempre na estrada, viajando, são as três primeiras mensagens que eu vejo no WhatsApp. Porque você abre meu WhatsApp, você tem até pena, né? Assim, aquela lista imensa. Então eu procuro a minha mãe e as minhas filhas. Tá tudo bem com elas. Tem alguém que, se você estivesse aqui na rua andando, você visse que essa pessoa vinha na sua direção, você atravessaria a rua pra não precisar cruzar com essa pessoa? Com certeza. Tem alguém assim na sua vida? Se existe alguém assim? Quem seria? Sacanagem, né? Sacanagem. Olha, o desafeto, algumas pessoas que me fizeram muito mal, algumas pessoas que me agrediram, e que aprendi a não desejar mal, aprendi a não querer o mal dessas pessoas, mas não sou obrigado a conviver. E não sou obrigado a cumprimentar por uma educação. Também não se sinta obrigado a responder, tá? O que você não quiser responder, tá tudo bem mesmo. Qual o inesquecível trabalho que você já fez e qual o trágico? Inesquecível, eu tô entendendo, eu entendo na minha nova vida, né? Após o despertar, certo, né? Após o despertar, essa vida de promoção da gentileza e adoção como prática de vida, né? Como líder de um movimento, etc e tal. Todos são muito emocionantes, desde... Tá? Mas eu vou ser específico. Todos são muito emocionantes, desde a ir para as ruas para distribuir abraços, né? Como ajudar a acompanhar uma mãe para reconhecer o corpo de um filho que foi baleado pela polícia numa comunidade, né? Todos são muito, muito emocionantes, mas aqueles que se tornaram marcos na minha vida, ou seja, o antes e o depois, foi a minha ida pela primeira vez como pacificador, mediador de conflitos no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. Eu fui convidado pela Polícia Militar, pela instituição Polícia Militar, para mediar conflitos entre a polícia e a comunidade.
na época que o exército já tinha ocupado o Complexo do Alemão, isso foi em 2011, se não me engano, 2010, 2011. Logo depois houve a ocupação pela polícia com a criação das UPPs, né? Mas havia um desgaste muito grande entre a comunidade que vive no Complexo do Alemão e a polícia, porque a polícia até então entrava no complexo para coibir o crime que estava instalado lá. E de repente a polícia entrou para preservar uma paz. Então havia um medo, trauma da comunidade com a presença da polícia, porque a polícia sempre foi, por décadas, um visitante que entrava para matar, né? E de repente a polícia estava lá, vivendo lá, de forma para manter somente a paz. Então foi um dos maiores marcos no meu trabalho como promotor da gentileza, essa mediação de conflitos. Trágico, muitos. Eu fui testemunha de crimes, de mortes, testemunha no seguinte, de estar no local e as coisas acontecerem, né? Já presenciei pessoas sendo baleadas num confronto entre polícia e tráfico de drogas, né? Já testemunhei, já acompanhei a morte de morador de rua, por exemplo, está ali na rua e ele está no momento ali agonizando de morrer. Então são muitos momentos, mas tem um também que foi um marco ali, eu pude ressignificar um monte de coisa, né? Foi numa creche em Salvador, Bahia, uma creche que a rede Pontinho de Luz colabora para que funcione, para que tenha estrutura para funcionar, uma creche comunitária, e eu fui fazer uma visita a essa creche. Fui fazer uma visita numa das missões, isso foi em 2018. Eu estive nessa creche em Salvador, estava numa missão pela Bahia, comecei em Ilhéus, fui subindo, Ilhéus, Jequié, Feira de Santana, Vitória da Conquista, Feira de Santana, e chegar em Salvador. E eu cheguei lá de manhã, era coisa de 9 da manhã, estava me aguardando, sim, lógico, né? E algumas crianças chorando, muito. Bebês de 6 meses, 7 meses, 8 meses, chorando, muito. Chorando, e nada. E era um choro de agonia, era um choro de desespero. Não era um choro de fome. Essas crianças soluçavam, ficavam roxas, elas estavam desesperadas. E eu falei assim, o que é? O que está acontecendo? E a responsável pela creche, a fundadora e responsável, disse: eles estão com crise de abstinência do crack. Porque a creche é período integral, então os pais, eles levam as crianças por 7 da manhã, né, para a creche, e buscam 6 da tarde, 7 da noite, 8 da noite, ficando. Então as crianças já vão alimentadas para casa, com fralda, né, banho tomado, limpas e alimentadas. E a creche ainda coloca mais 2, 3 fraldas, que é a troca da madrugada. Só que, primeiro, quando eles voltam no dia seguinte com a mesma roupa e a mesma fralda que saiu da creche no dia anterior. Então os pais, usuários de crack, eles fumam crack ou em casa ou na rua, nas cracolândias, enfim, na rua, e levam as crianças estão lá, bebê, recém-nascido, o que for. Então eles inalam a fumaça. E quando vão para a creche, eles entram num estado de abstinência. Falta a fumaça, né? Falta o componente lá químico. Então eles entram numa crise de abstinência. Então esse foi um dos momentos mais dolorosos e que foi também um marco. O antes e o depois. Quando eu vejo pessoas que nem você, que viajaram o mundo, viram diferentes povos, culturas, tal, eu sempre vejo que essa pessoa pra ser, né, mais capaz de entender o outro, de ser empático, de ter uma visão mais cabeça aberta, digamos assim. Então acho que você vai responder essa pergunta. Tava doido pra te fazer essa pergunta.
A vida é uma causa perdida, Gabriel? Não, nem pouco, imagina. Se eu não acreditasse na vida, você acha, Alexandre, se eu não tivesse uma certeza de que a vida vale a pena, eu ia me submeter a tanta dor, tanta miséria. E eu não tô falando só de uma miséria financeira, tô falando de uma miséria de amor, que é a principal. É a origem de todas as outras misérias que existem. Né? Então, eu acredito, mas eu acredito compulsivamente. E o que é a vida, Gabriel? A vida é o agora. É o agora. É o que eu tô vivendo aqui. É esse momento. Isso é a vida. Eu tô falando de uma questão prática também, né? A vida é um dom. É um dom. É um dom de Deus. Então Deus concedeu. Viva. Né? Viva. E viva e ame. Eu queria passar por o Gabriel mais Gabriel, sem ser o senhor gentileza. Algumas perguntas pessoais pra você. Vai lá, tu gosta vambora. de fazer o quê quem é o Gabriel no final de semana? Tomando cerveja na praia. Na praia. Na praia. Qualquer praia. Desde que não seja frequentada por muito turista. Aquela praia que só o nativo vai. Certo. Me identifico, inclusive. Só o nativo vai. É essa praia. A praia é mais vazia também? Mas não gosto de praia deserta. Eu gosto de ver gente assim, né? Eu gosto de ver gente, eu quero companhia. Mas também gosto de, às vezes, de estar sozinho. Às vezes, com uma certa frequência ultimamente. Já não te recomendo ir aqui pra praia de Iracema. Não, é uma que eu não iria. Frente. Não, mas eu já tô sabendo. Inclusive é candidata pra esse domingo, que é a Sabiaguaba. Sabiaguaba. Lá onde tem um rio. Certo. Não conheço, mas... E que o turista não vai. É muita gente lá também. Mas mas... verdade, lá é uma praia de turista. Não é não. É o povo que vai. Não tá nem saindo tua voz, talvez. Pode falar. Tinha outra ideia, então, sobre... Posso contar uma história? Claro. Sobre isso, né? Sobre isso. Eu gosto muito de estar cercado de pessoas. Eu gosto de movimento. Sabe? Vida é movimento, né? Eu gosto de ser agito pra lá e pra cá, conversar, sentar, tomar um café, estar com as pessoas, nas mobilizações, etc. Mas esse excesso de gostar me leva a uma necessidade de estar sozinho às vezes, que é o olhar para dentro, né? Ficar sozinho. Se não tiver esse momento, não dá pra ter os outros, né? Não. E eu tava... E foi uma época, antes da pandemia começar, em 2019, que eu tava assim, eu tinha já algumas semanas longe de casa, quando eu falo casa, Niterói ou São Paulo, onde eu tenho meus endereços. Muito tempo longe de casa, e eu tinha programado uma folga. Eu programei uma folga assim com 20 dias de antecedência. Então daqui a 20 dias eu vou folgar. E nessa folga eu vou pegar o meu chinelo, o meu celular, meu fone de ouvido para ouvir minhas músicas e vou pra praia tomar cerveja, sozinho. Sozinho. Vai ser entro no mar, tomo meu banho, volto, tomo uma cervejinha, como uma coisinha, tô ouvindo minha música, ali eu choro, ali aquilo tudo. E eu tô sentado lá justamente fazendo isso na praia, isso em Niterói, na praia lá. Nossa, meu Deus, muito obrigado, meu Deus, por esse silêncio, eu tô sozinho aqui. Mas aí chega um pessoal, uma família inteira, se senta próximo a mim na barraca, senta ali, e começam a olhar pra mim. Olhar pra mim. Aí, toda hora, sabe, gesticulando, tipo, estão falando de mim. Oh, meu Deus, estão falando de mim, o que é. E eu incomodado com aquela situação, porque eu queria ser anônimo, eu queria estar sozinho, literalmente. Você vê como que a gente faz as coisas, né? Aí, tempo depois, veio uma das meninas com o celular na mão, falei, pronto. Alguma coisa que eu postei, não gostaram, já estão vindo aqui tomar satisfação. Aí eu falei, só dá licença, só me desculpa, né? Interromper aí a sua cerveja e tal. Mas o senhor teve num programa de televisão esses dias? O senhor não é o Gentileza? Eu falei,
Sou eu. Ah, a minha mãe é sua fã. Só pode tirar uma foto com ela? Então, a gente, né, depois desse dia, depois dessa situação, pensei assim, Deus, ele mostra, ele traz pra gente muitas formas da gente se sentir amado. Deus usa as pessoas, usa a tecnologia, usa um animal, usa enfim, pra dizer, tô aqui, te amo, continua. Eu tava um período que eu tava me sentindo muito sozinho. Parecia que eu trabalhava para o nada. Parecia que esse trabalho de paz era coisa da minha cabeça. Para com isso, tá maluco, ninguém tá nem aí pra isso. Você tá sozinho. Se apontarem uma arma na tua cabeça, ninguém vai acudir você, não. Ninguém vai tá... Se você morrer, ninguém vai perceber. E de repente aconteceu isso. Entendeu? De repente aconteceu isso. Então, recebo amor, sou amado, mesmo no silêncio. Deus me ama. Que músicas eram essas que estavam nos fones de ouvido? Quer saber mesmo? Claro. Se tá no roteiro, não, né? Olha, eu ouço de tudo. Você pergunta assim, você gosta de funk? Não gosto. Mas tem um funk aquele que, quando eu ouço, dá aquela... Entendeu? Alguns. Você gosta de samba? Gosto, mas não é de todos. Você gosta de axé music? Gosto, mas não é de todos. Então, se você pegar minha playlist do Spotify, você, caramba, tem até Carlos Gardel. Mi Buenos Aires, querido. Até isso. Tem Carlos Gardel, tem Luiz Gonzaga, tem Maria Bethânia, tem Chico Buarque, tem Claudinho Bochecha, tem Ludmilla, tem tudo isso. Minha playlist também é diversificada. Inclusive, ainda bem que eu lembrei disso, falou de música. Inclusive, obrigado Samantha, Reis, eu falei que ia mandar um abraço. Eles me ajudaram, eles estavam lá na palestra, me ajudaram com algumas perguntas aqui que eles ficaram curiosos pra eu saber, que eu fiz pra você. Salve, salve. Gabriel, tu é daqueles que... Tu tem banda preferida? Banda de música? Tudo que você falou aí. Banda de música? Eu tenho algumas... Como eu tenho cantores favoritos, tem as bandas favoritas ao longo da minha vida. Então, por um tempo, por exemplo, Information Society, você não sabe que você não era nem nascido. Eu sei porque meu pai me escutava. Information Society, pois é. Isso quer dizer que eu tenho idade pra ser seu pai, né? Information Society, por um período da minha vida, foi a banda da minha vida. É aquela que é assim, I wanna know. Exatamente. What you thinking. Exatamente. Mas Ficou ruim aí, né? Mas hoje, vou falar por hoje, tá? Hoje, o meu grupo favorito é a banda Melim. Banda Melim. Melim, M de Maria. Como é que... Banda Melim. De onde é essa banda? É daqui, de né? Niterói. É a banda Melim. Que existe paraíso no existe paraíso na terra. Eu odeio essa música. Desculpa, eu odeio essa música, cara. Ela me traz mais lembranças também. Eu não acho esse tipo de música que fica... Pra mim, música que tem que ser animada, sabe? Essa música parece ter um tom de melancolia. Não, mas eles são banda Melim, beijo, são meus conterrâneos. Salve, de Niterói. salve. Vem no Valiosamente. E filme, série? Vamos lá. Série atual. Mas assim, desse ano. Aruanas. A série é uma série exclusiva do Globoplay. Aruanas. Que é a história de 4 ativistas ambientais. Então foi a série pra mim da pandemia. Olha aí, alguém assiste o Globoplay. Salve, salve. Patrocina nós. Vai, brincando. Globo. Né? A Aruanas foi assim a série a mais recente, né? A mais recente que mexeu comigo.
Mas tem uma, inclusive eu tenho o case de DVD, com todos os DVDs da série inteira, que é uma série nova-iorquina chamada Sex and the City. Sim. Você não era nascida ainda quando começou com a Sarah Jessica Parker? Não, mas eu lembro que passava antes do Smallville, é da Warner. É HBO, engano, é da Warner. era HBO antigamente. Da HBO? Eu posso estar confundindo com Friends. Pode. Vou me calar, senão eu a Sex and the City na verdade foi a primeira série que eu me viciei. Mas é um sitcom, né? E depois uma que eu consegui assistir todas as temporadas, são 17 ou 18 temporadas, se eu não me engano, é uma série chamada Mother Family. Família Moderna. Mother Family. Ouvi falar. Mas gostei de Chaves. Que tinha 17? 17 ou 18 temporadas. Mas gostava de Chaves também, tá? Chaves. Quem odeia o Chris? Todo mundo odeia o Chris também. Pra te conhecer melhor ainda, vamos fazer um bate-bola-jogo rápido? Vamos. Bate-bola-jogo rápido todo mundo conhece. É baseado lá na Marília Gabriela, que é... Eu vou falar uma palavra, uma frase, e ele vai completar com a primeira coisa, não vale roubar. É a primeira coisa que vai vir na sua cabeça. Opa. É quase um raw check, um teste psicológico. Deus. Tudo. Família. Sempre. Um vício. O que seria um vício, gente? Tem muitos, tá? Tô pensando assim, o que é o vício? Tomar café. Café. Brasil. Urgente. Futuro. Brasil. Pra você, invasão de privacidade é? Querer saber onde eu estou, com quem eu estou. Gentileza não é gentileza quando? Falta pra você. Meu maior medo é? Dormir com o pé fora da coberta. Muito bom. Luiz Gabriel, em uma palavra. Aprendiz. E uma frase. Sou aprendiz da gentileza. Liberdade é? Ser quem eu sou. Explique. Poder ser quem eu nasci pra ser. Conversar com todas as tribos. Ter amigos de todas as tribos. Liberdade de ir e vir. Liberdade de me expressar. Desde que isso não faça mal a ninguém. Não agrida a ninguém. Tu sente alguma emoção cívica quando tu ouve o hino nacional? Eu choro. Chora. Tu chora por quê? Quais são os motivos que mais te levam a chorar? Tu chora diante da beleza? Tu ouve um filme triste, tu chora? Eu tenho orgulho de ser brasileiro. Eu tenho orgulho de ter nascido nesse país. Eu choro de alegria, choro de tristeza. Tristeza por um passado cruel que nós fizemos com os indígenas, que nós fizemos com os negros. Então, é doloroso. É doloroso ver também a realidade. Apesar da escravidão, por exemplo, já ter acabado, ainda há racismo. Ainda há 75% das mortes desse país acontece com os negros. Tô falando mortes não naturais, né? Que é com as pessoas de cor preta. Crimes, né? Crimes, exatamente. Pessoas de cor preta. Não só isso. Mas choro de emoção. Chora com filme. Eu vejo o Brasil... Chora com Sex and the City? Eu visualizo... Não, eu me divirto. Eu choro com hino. Quando toco hino, eu visualizo. Eu imagino. Eu também. Eu imagino um Brasil no futuro, a gente ligando a televisão, por exemplo. Nem sei se vai existir televisão no futuro, né? Certo. Mas a gente vendo uma notícia assim: Brasil se destaca no cenário mundial, é referência de paz. Brasil se torna o país perfeito para se viver. Tem um filme preferido? Tenho. A Cor Púrpura. Já ouvi falar muito desse filme. Whoopi Goldberg. Ela interpretou uma mulher que foi obrigada a se casar, uma mulher pobre,
que foi obrigada a se casar com um homem que ela não queria. E o filme, todo o roteiro é em volta do machismo, da dor que ela sentia, das agressões que ela sofria, né? E tudo que ela sofria. É um filme muito doloroso, na verdade, mas é um filme muito inspirador. Uma música pra escutar dirigindo? Hoje tem sido Anunciação. E uma música pra escutar quando tá triste? Quando tá triste, Believer, do Imagine Dragons. Ah, tá. Eu imaginei. Off topic aqui, eu imaginei. I'm a survivor, I'm a believer. Não é essa. Não, nem deve ser esse o nome da música. Não. Tu é daquele que fica remoendo quando tu tá triste, tu escuta música triste pra remoer? Não. Eu vivo a tristeza. Primeiro, quando eu fico triste por qualquer motivo. Seja alguém morreu, alguém foi agredido, alguém que eu amo tá doente, ou me tiram pra mim. No primeiro instante, eu vivo aquela tristeza no sentido de estou triste. Estou triste e eu não vou colocar essa tristeza numa gaveta. Eu não sou adepto da positividade tóxica imposta pela sociedade. De que levanta essa cabeça, respira fundo, a vida continua. Não, estou triste. Eu tenho direito de estar triste. Eu tenho direito de querer ficar isolado, ouvindo música que seja sofrência, que seja Marília Mendonça. Eu tenho esse direito. Mas sei que tem um limite, que tem um prazo. Uma hora, que não é tão longe assim, eu vou me levantar. Diz um prazer proibido. Um prazer proibido? Como é isso, gente? No meu caso, queria comer muito. Não pode. Não, gente, não pode, né? Mas assim, é um bobo demais esse prazer, né? Esse prazer é bobo demais. Não, bobo eu tô demais pensando... não, olha o meu tamanho. Não, é bobo demais assim. Esse prazer, assim, gente. Não, quando você faz a pergunta, olha só, você faz a pergunta, teve o teu olho para o teu olhar, né? O teu olhar de prazer proibido, vai vendo, né? Eu gosto de paquerar. Paquerar. Nem existe mais isso hoje em dia, né, gente? É esse tipo de coisa que eu quero... Por isso o meu olhar, eu quero que diga mesmo, entendeu? Eu gosto de paquerar. Esse é o meu olhar, pra dizer mesmo. Um brasileiro que é a cara do Brasil, que você admira muito. Betinho. Já se foi, né? O Betinho é o criador do programa Nação da Cidadania. Não conheço. Combate à fome. Indicado ao Nobel da Paz, um dos brasileiros indicados ao Nobel da Paz na década de 80, que foi obrigado a sair do país, fugir do país por isso. E um ídolo internacional? Internacional, alguns, tá? Alguns ídolos internacionais, mas hoje um que tenha uma expressividade em relação ao meu trabalho, vamos dizer assim, de paz, Gandhi. Teve alguma pergunta que eu não fiz, você gostaria que eu tivesse feito? Pra que time eu torço? Qual time que você torce, Gabriel? Fortaleza. Fortaleza? Eu vou explicar por quê. Você tava com o presidente, né? Você botou lá no Instagram. Eu vou explicar por quê. Eu não podia deixar passar essa oportunidade, né? Inclusive eu fui alvo aí de algumas reclamações de outras torcidas, tudo. Porque eu não tenho hábito de me manifestar em relação a futebol. Justamente para poder conversar com todos, né? Para conversar com todos. Eu quero estar com flamenguista, eu quero estar com corintiano, eu quero estar com cruzeirense, etc, etc, etc. E por que de repente aparece no meu Instagram em destaque o Fortaleza, o Clube Fortaleza, né? Porque foi o primeiro e o único até hoje que me chamou para conversar. E foi o único que disse: nós acreditamos no seu trabalho. Aliás, não é no meu trabalho, na gentileza.
A gente é um clube que não quer guerra. A gente sabe que faz parte de uma competição, né? A gente quer ganhar. Então é uma competição. A gente quer ganhar. Mas a gente não quer guerra. Pra gente, a colaboração, a cooperação é mais importante que a competição. Então, como não divulgar, como não falar, como não apresentar para todo mundo a minha alegria, a minha felicidade de ter recebido pelo próprio presidente do Fortaleza, Marcelo Paes, e ter ganhado uma camisa das mãos dele. Salve, salve. Vem aqui no Gostei. Valiosamente, na entrevista. Você iria no Ceará? Seria recebido pelo Ceará? Se você fosse convidado? Com certeza. Com certeza. Você iria pro Flamengo, que é o meu time, é o time que eu torço por uma herança familiar. Herança familiar, fui criado numa casa flamenguista. Carioca. Então é óbvio, é natural que as crianças torçam pro time dos mais velhos da casa. Você iria pro Flamengo se te chamasse? Com certeza. Me sento à mesa, mas o primeiro que me chamou foi o Fortaleza. Então, tá aqui. Em algum momento da sua vida, Gabriel, teve algum momento que você ia concluir alguma coisa, que você ia falar o que você queria falar e não deixaram? Olha pra aquela câmera ali e dê sua mensagem, se expresse. Eu te amo para minha mãe. Minha mãe ainda é viva, hoje eu digo. Qual o nome dela? Ângela. Mas por um bom tempo da minha vida, eu me calei. Ela dizia e eu me calava. Pois muito obrigado, viu? Pelo seu tempo, pela sua cara. doação, pela sua gentileza. Eu que agradeço. Viu? Eu que agradeço muito. Você gostou dessa conversa? Você gosta de conversar com as pessoas? Quando é que você ouviu uma entrevista tão descontraída assim, com várias permeando por vários assuntos, com indicado a Nobel da Paz? Se inscreve aí no canal, deixa o like, compartilha se você gostou. Se você não gostou, deixa o seu dislike também. Tem os cortes que vai sair dessa e de outras conversas que tá aqui no canal. Segue lá no Instagram. Valeu!